Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui viajando, participando dessa aventura maravilhosa na Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. E hoje, gente, hoje é muito especial e você vai entender já já, porque o meu convidado, além de ser um bispo fera, homem de Deus, que está ali em Maringá e toda a região coordenando também, mas ele tem um nome especial, cara, o bispo Paulo Renato. Deus te abençoe, bispo Paulo. E eu já falei assim, porque eu quero muito que você fale a respeito desse nome, já que é um dos nomes principais do Novo Testamento, é claro, além de Jesus, né? É um dos nomes principais. Seja muito bem-vindo, bispo Paulo. Muito obrigado, bispo Nildo, pelo convite. Que honra, né? Que alegria poder estar aqui. Que bom que esses aparelhinhos aqui, né? Eles ajudam a gente a estar tão do lado mesmo estando tão distante, né? Uhum. A conexão é tudo na vida. E eu não sei, rapaz, eu fico até constrangido, né? Eu tenho esse nome, mas eu tô mais para Saulo ainda do que para Paulo. Esse nome, só por curiosidade já do público, esse nome foi em homenagem ao Paulo mesmo, da Bíblia? Como é que é isso? Não, foi um nome mais assim, quando me foi dado, mais pro sonoro mesmo, né? Uhum. Coisa dos pais, assim, acho que foi um tio meu que deu a ideia e talvez, porque esse tio era profético, hein? Era luterano, então não é difícil. Não é difícil que tenha sido, não. Mas, assim, entrando no que você disse, né, sobre o apóstolo Paulo, hoje você fez uma proposta bem legal para a gente trazer um ensino sobre a carta de Paulo a Tito, né? E essa carta, por peculiar, assim, ela traz logo no início uma saudação inicial dele aqui, né? Ele fala assim, ó, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aí ele fala, Tito, primeiro ele fala isso tudo aqui, né? O coração desse homem estava incendiado, né? Ele estava realmente queimando. Um cara que vai escrever uma carta dedicada a um discípulo para trazer ensinos tão importantes e logo de cara já começa desse jeito, a gente vê que o apóstolo Paulo não era brincadeira mesmo. Ele sabia para que foi chamado, né? Servo admirável de Deus e responsabilidade enorme carregar um nome similar ao dele, né? E até porque Paulo, segundo o melhor grego, é pequeno, né? Ele era Saulo, né? Aquela imponência toda que ele tinha. Depois ele passa a ser chamado, curiosamente, de Paulo. Não vamos entrar em detalhes teológicos, mas o jogo de palavras, né? O Saulo, aquela coisa mais imponente. De repente, agora Paulo pequeno, né? Mediante grandeza desse evangelho, grandeza de Cristo, a grandeza do resgate da vida dele. Então, realmente, um homem de Deus diferenciado, que foi o que com certeza mais contribuiu em toda a história do Novo Testamento. Amém, amém. Bom, bispo, em primeiro lugar, uma honra tê-lo com a gente e eu tenho certeza que a gente vai caminhar bastante. Hoje você está nos dirigindo nessa Rota 66, tá bom? Sempre quis passar por esse trecho. Maravilhoso, então vem para cá, vamos fazer isso juntos. Vamos logo. Bispo, vamos lá. Deixa passar aí, com certeza. Bispão, vamos lá. As pessoas elas já têm curiosidade de cara de saber, já que você já comentou que foi Paulo que escreveu, então com certeza que as pessoas querem saber a quem esse Paulo escreveu, porque Paulo escrevia a igrejas, né? E de repente ele escreve a uma pessoa. Olha que coisa diferente, né? Pois é, que interessante, né? Muito bem, então fala um pouquinho, discorre um pouquinho. Assim, a salvo engano, são epístolas de Paulo a várias igrejas, cidades, e de repente ele dedica 3 epístolas a discípulos, né? Uma a Timóteo, a Filemon, e essa em especial, nossa, de hoje,
a Tito, né? As cartas pastorais de Paulo, e essa com uma característica muito similar, ao mesmo tempo, às duas epístolas de Timóteo, porém com uma contundência, assim, de destaque, digamos, bem mais firme, né? Porque acredito que o que é descrito da igreja de Creta, onde Tito estava quando ele recebe essa carta, realmente ele tinha pegado uma pedreira, né, cara? Uma pedreira mesmo, assim. Aqueles gregos ali não era fácil não, né? Quem acha que Corinto era difícil, Creta não era para amadores, de jeito nenhum. E eu acho que ele fez um bom estágio em Corinto, né? Sim. O melhor relato. Ajudou Paulo bastante lá, né? Poxa, ele foi um pastor auxiliar de Paulo em Corinto, né? Eu acredito que não sem propósito. Quando Deus permite que Tito vá a Corinto, num momento tão conturbado de Paulo com aquela igreja, na verdade era mais do que para alguém que socorresse aquela cidade. Aquilo era nada mais, nada menos do que um estágio probatório para que ele pudesse se tornar o bispo. Vai para Creta agora. Creta. Passou. Ali toda aquela região leste do Império Romano, né? Foi forte, foi pedreira. Então essa carta aqui dirigida a Tito, né? Quem foi Tito, né? Vamos colocar dessa forma. Vamos conhecer quem era Tito. Primeiro, a curiosidade do nome, eu tive o prazer de assistir o episódio de Gênesis com o querido Bispo Carlos de Goiânia, e ele falando sobre o significado do livro, né? E o nome Tito, no caso aqui, ele vem do latim, que é Titus, né? E é de denominação, assim, como é que eu posso dizer? Uma definição, perdão, um tanto quanto duvidosa, porque você tem, por um lado, quem defende que o significado é respeitável, honrado, venerável, defensor, pela tradição que se espera. Então a gente vê, em primeiro lugar, que o nome de Tito, de repente, nem Tito era mais uma coisa assim de apelido relativo ao caráter e à qualidade desse homem de Deus já no ministério, né? Por um outro lado, se você pegar e for mais para o lado prático da teologia, você vai abrir, por exemplo, um léxico de Strong, né? Que trata da questão dos significados literais das palavras em grego, hebraico e aramaico. No caso, né, mesmo Tito vindo do latim, numa forma grega de se falar, Strong, ele diz que seria como, por exemplo, a tradução de enfermeira ou ama seca. Talvez, não se pode julgar, mas talvez por causa das habilidades da mãe de Tito, né? Ou então, mesmo pelo próprio estilo de dom e zelo que ele mesmo tinha com a igreja, também acabar recebendo essa alcunha, vamos dizer dessa forma, justamente porque ele, pode ser assim, eu não sou o pai, mas eu cuido. Pois é, Corinto, ele foi lá como enfermeiro mesmo, lugar doente, enfermo, né, na ocasião. E Creta, então, já em estado terminal, né, cara? De repente, vai saber se era pela mãe dele, porque a Bíblia fala muito pouco acerca das origens familiares de Tito, ou quase nada realmente, né, a não ser que ele era grego, né, que ele era de origem grega. E não diz quem eram os seus pais, não fala se ele era casado, se ele teve filhos, que profissão secular, de repente, ele estava exercendo antes de se dedicar exclusivamente como missionário, literalmente, né? E a Gálatas, capítulo 2, que é uma das cartas de Paulo à igreja de Galácia, deixa claro que ele era grego, portanto, um autêntico gentil convertido. E a partir daí, Bispo Nildo, dessa informação, acho que para nós ela dá um corpo especial, né? Ao ministério de Tito e a epístola a Tito, porque ele foi, assim, praticamente um dos primeiros discípulos de Paulo, genuinamente gentios, convertidos, e deu certo mesmo. Ele era pedrada, né? Tito, ele era o cara pau para toda obra. Paulo chama ele de meu filho genuíno, né? Alguma coisa assim. Filho genuíno, conforme a fé tradicional em Cristo. É a expressão que ele usa, né, para Tito aqui, quando ele diz a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, né? Isso está no capítulo 1, versículo 4 da epístola de Tito, né? Então ali em Gálatas 2 deixa claro para a gente que Tito, ele se tornou um modelo global
do poder da cruz e da graça de Cristo sobre a vida dos gentios. E para Paulo, a gente pode afirmar com tranquilidade que Tito, ele era, assim, um dos seus 12, com certeza, sem sombra de dúvida. Aliás... Um dos seus 3, talvez, né? Um dos seus 3. João no barquinho. Isso, de repente, ele era o barquinho. Porque aquela história de Paulo, assim, ó, eu não fiquei bem até que o meu filho, ou o meu discípulo, né, Tito, chegasse, ou seja, que coisa interessante, tudo bem que ele estava vivendo um momento ali de expectativa, esperando notícias de Corinto, coisas assim. De um homem de Deus. Exatamente, você vê quando você tem um discípulo que é alguém que é refrigério para você, né, que você gosta de estar perto, você gosta de enviar em missão, esse cara eu vou enviar, porque nesse cara eu confio, eu sei que ele vai ser fiel, ele vai não ser só competente, vai ser fiel, né, fiel à missão, fiel a mim, fantástico. O fato de que as missões de calibre mais pesados, né, foram justamente confiadas a Tito. Talvez por ser, como eu fiz uma pesquisa, eu tenho um livro muito legal, queria apresentar para as pessoas, que enriquece. Fantástico. Esse livro aqui, quem conhece, né? Quem é Bíblia Sagrada, esse aqui é básico. Maravilhoso. Todo homem de Deus que prega e que tem profundo interesse em conhecer as Escrituras, aqui ele faz uma narrativa assim de quanto que Paulo tinha esse apego especial com Tito, né, nessa profundidade de relacionamento, era a pessoa assim que ele confiava para tudo, sendo esse protegido que Tito era. Então, talvez, que tal ficar o resto da vida do lado de Paulo ajudando, já que ele era tão importante e prazeroso, né? Nem foi circuncidado, né, bispo? Se livrou. Ele teve a mesma sorte, né? Acho que Timóteo era judeu. Eu não sei, Timóteo era judeu, né? Eu acho que tinha essa questão também dele ser gentil, e ele é grego, totalmente grego, né? Então... Isso, mas como Timóteo ele tinha origem dupla também, como Paulo, sim, né? Tem que dar uma confirmada, já aproveitar, né? Vamos fechar esse negócio. Agora Tito se livrou, né? Para pregar para os judeus, né? Sim. Eles entenderam por circuncidá-lo não por uma questão doutrinária, mas por uma questão assim de estratégia mesmo. No caso de Tito, o concílio de Atos 15, ele estava lá, não nomeia ele. Diz que Paulo foi com ele, né? Levou ele junto, né? Ela afirma que Tito estava por lá. Então, naquele concílio foi decidido que para que submeter as pessoas a um jugo, né? Já que Cristo libertou e agora está resgatando os gentios, não tem essa necessidade, seria um contrassenso, seria dar um tiro na verdade da palavra, da verdade do evangelho procedente da obra redentora de Cristo, circuncidar um homem como Tito, né? Não seria sensato. Muito bem. Bispo, então, Tito é também um dos caras, né? Se Paulo é um cara, o Tito é um dos caras, né? Qual que é a importância dele no ministério de Paulo? Apesar que a gente já falou bastante, mas eu queria que você explanasse um pouquinho mais sobre a importância dele dentro do ministério de Paulo. Olha, Tito, ele era, vamos usar uma expressão aí, né, secular, ele era um coringa, né? Nesses jogos de carta, de baralho, né, tem o coringa, né, que ele mata tudo, né? Tito, ele era o coringa do apóstolo Paulo, em outras palavras, ele foi um elemento chave na propagação do evangelho, no crescimento da igreja, não apenas no cuidado pastoral com locais como Corinto, como a própria Creta, mas no crescimento da igreja, porque a gente vê aqui na carta, na Epístola a Tito, claramente um caráter missionário regionalizado. Na verdade, todo o leste do Império Romano ficou ali centralizado no episcopado de Tito em Creta. E a missão dele... porque Paulo dizia para ele, inclusive, não, você vai, é como assim, você vai ungir pastores lá, você vai, né, presbítero ou pastores, enfim, pessoas que vão cuidar dos outros. Quer dizer, então ele era quase um tipo de bispo mesmo ali naquela região, né? Inclusive um formador de bispos, né? Porque quando fala de nomear presbíteros, depois ele começa a dizer, no capítulo 2, se não me engano, não, ainda no capítulo 1, o caráter que os homens e mulheres a serem formados deveriam ter, né? Que o bispo não poderia isso, não poderia aquilo, sobre questões... Quer dizer, são instruções de Paulo, ele dizendo justamente instruções dele para Tito, para ele aplicar a bispos, né?
Isso mesmo. Então ele foi um formador de novos líderes, edificou a doutrina que estava muito distorcida, né? Uma coisa muito judaizante. Ao mesmo tempo também tinha coisas heréticas, né, que estavam sendo ensinadas. Né? Quer dizer, né? Tava assim um balaio de gato mesmo, literalmente. A igreja, ela estava lá, ela era forte, ela era grande, mas ela estava completamente fora do propósito para o qual ela deveria existir. E aí vem esse homem especial, esse um dos 300 de Gideão, talvez o número 1 de Paulo, né? E é colocado lá com a missão de, literalmente, como diz a carta, vai lá e coloca a casa em ordem. E comece a trabalhar de maneira a dar rumos que, a partir dali, se torne um celeiro de obreiros para toda a região. E outra, né, a fé do apóstolo Paulo de que esse cara ia dar certo lá. E aquilo que ele imaginava que deveria acontecer, aconteceria a partir do ministério de Tito, ali em Creta. Então, Tito, antes de tudo, andou com Paulo, com Barnabé, ele se firmou ali como discípulo fiel de Paulo, né? Ele teve uma conexão muito maior com Paulo, teve aquele, como é que a gente pode usar a expressão? Teve uma rusga entre Paulo e Barnabé por questões doutrinárias e tal, e o lance do sobrinho. João Paulo. Isso, João Paulo ali. João Marcos, né? João Marcos, coisa que passou depois, eles se entenderam. Até porque ele depois lá na frente ele fala, ó, se possível envia João Marcos, né, que ele me é útil, né, ou seja, então, se ele estava bem com João Marcos, quanto mais, né, com Barnabé, né. O pomo da discórdia depois se tornou um bálsamo também, né? Acabou. Ou, em outras palavras, Paulo falou, nem para mim, nem para você. Estávamos ambos errados e graças a Deus deu tudo certo. Vamos para frente, vida que segue. Né? E Barnabé se tornou um homem importante ali no contexto que Paulo seguiu, e Tito acabou ficando na cota de Paulo por essa conexão toda que a gente já falou, né? E tudo isso fica muito claro e evidente, por exemplo, a gente citou 2 Coríntios aqui, né? Os capítulos 2, 7 e 8 da segunda carta aos Coríntios, né? Que foi, como dissemos já, igreja que Tito acabou se tornando um pastor auxiliar ali. Qual é a origem e a razão da carta a Tito? Por que Paulo escreveu essa carta? Vamos lá. Vamos lá. Sobre a carta a Tito, já mais especificamente, como livro constado no cânon sagrado, no Novo Testamento. Aliás, se eu fosse chamado para escolher um livro para estar constando oficial no cânon mesmo, como inspirado, eu acho que o Tito já era de cara, depois dos 4 evangelhos, já era um dos primeiros a ser escolhido, porque, rapaz, ele é o alicerce, né, do fundamento espiritual da igreja cristã. Eu fiquei pensando sobre isso, um livro com 3 capítulos, mas com uma substância, né, Bispo? Que coisa, esse livro é fantástico. Essa expressão é tão pouco texto, com uma bagagem tão profunda. Esse é o livro do crente. Exatamente. O crente tem que ler essa carta, não tem como. E ela foi escrita, né, com certeza, pelo apóstolo Paulo, é o autor da carta, o apóstolo Paulo, se de próprio punho ou não, tem carta que ele diz isso, né? Essa aqui ele não levou muito isso em consideração, se ele usou um escriba, alguém que pudesse escrever para ele ali, o que ele falava, mas de fato a autoria de Paulo, ela foi escrita segundo a melhor estudo, melhor teologia, entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, em numa ocasião especial, enquanto Paulo fazia uma viagem missionária, depois de ter sido libertado... Entre as 2 prisões, né? Isso, depois da primeira prisão, isso está declarado em Atos capítulo 27, tá? Então Tito, ele havia sido nessa ocasião enviado por Paulo agora, para esse grande desafio, como a gente falou, de pastorear a igreja da ilha de Creta, e o povo lá estava se convertendo, mas aquela coisa, o crescimento estagnou, embora ela já tivesse um corpo, porque se tornou, Bispo Nildo, uma disputa de ego lá dentro, né, entre judaizantes e heréticos. Parece que é aquela coisa do cargo, né, uma coisa que fascina muito. Esses judaizantes também dá licença, não, Bispo? Os caras eram complicados, né? Eu queria fazer o cara se tornar judeu para se tornar cristão, né? Não, Jesus era judeu, então você tem que se tornar judeu, senão você não se torna cristão.
Paulo usou uma expressão interessante aqui, segundo a tradução da Revista Atualizada de Almeida aqui, né? Ele usa o termo pauradores. Pauradores. Eu tive que ir no dicionário, rapaz. Olha, eu fiz faculdade, eu fiz um monte de curso aí, tudo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Eu definitivamente agora me preparando. Vai nos ensinar, porque eu também não sei, não. Sabe o que é isso aí? Tagarela. É um monte de tagarela, Paulo falou. Não dê bola, não dê ouvido para essas tagarelas. É o que tinha lá de melhor e era o que liderava a igreja, um monte de tagarela. Aí Paulo manda Tito para pôr a ordem na casa definitivamente ali, o crescimento estagnado, uma confusão mental na membresia que perseverante não se afastava, sabia que tinha algo esquisito, mas queria, porque sabia que a casa de Deus, o altar, a igreja era a fonte, era a expressão máxima de Cristo na terra, o corpo de Cristo. Estavam firmes ali, começaram a engessar a fé daquele povo, exigindo deles, como a gente disse aqui, rituais judaicos, como, por exemplo, a circuncisão para a pessoa ser reconhecida como cristão, muito esquisito, como já dito, e os ensinos heréticos desses falastrões, né? O resultado disso, Bispo Nildo, foi um ambiente conturbado, cheio de distorção doutrinária, de rebeliões diversas, porque um queria corrigir o outro, ninguém aceitava nada. Paulo previu isso quando envia Tito, falando, cara, você vai ter problemas, vai ter gente que vai te resistir e você vai para cima, né? Ninguém te despreze, ele fala, né? Ninguém te despreze. Isso é muito interessante. Ninguém te despreze. Talvez até porque ele não... Talvez até, não sei se ele não tinha tanta idade, né? Talvez ele era um pouco mais jovem. E aí Paulo falou, não, mas você tem uma autoridade, que não tem a ver com a sua idade, né? Porque esses novos convertidos, quem é que teria disposição para fazer fogo, né? Era carinhas que nem Timóteo, que nem Tito, né? Priscila, uma galera novona aí, né? E que já não cabe mais para nós esse time, eu acho. O cabelo meu aqui tá branco, eu tô beirando 50 já, viu, cara? Que graças a Deus aqui no Brasil tem uma pastinha que você conhece chamada Pugete, né? Então para engraxar sapato. Eu dei uma disfarçada para poder falar contigo hoje, né? Então, e aquilo estava ganhando, Bispo Nildo, uma característica até de seita, cara, e totalmente desviada da direção apostólica mesmo, né? Dos concílios que já haviam sido feitos em Jerusalém e tal. Então, Tito era de longe ali o mais qualificado, maduro de todos os missionários, né? De Paulo, talvez o único que seria a última cartada, se não der certo esse, fecha tudo, mano, joga uma bomba lá e explode, porque não tem o que fazer. E ele tinha certeza que Tito ia dar certo como deu, né? Ele tinha um interior muito consolidado de fé, tinha um caráter suficiente para não apenas suportar aquela pressão do ambiente, como também de literalmente colocar ordem naquela casa, edificar um povo, formar novas lideranças, inclusive resgatar alguns perdidos nessas ideias, porque a carta deixa isso muito claro, que Paulo não mandou jogar ninguém fora. Paulo pediu para Tito não dar ouvido para aquela converseira toda, não permitir que ninguém diminuísse a autoridade dele como um enviado apostólico, mas ao mesmo tempo que ele usasse assim de todo um jogo de cintura, né, de uma sabedoria que viesse do alto. E é interessante que em alguns momentos da epístola, o Paulo começa a falar sobre a graça de Cristo, sobre a maneira como cada um de nós foi resgatado, assim, justamente para dar para Tito um equilíbrio, uma luz, para não chegar com o pé no peito de ninguém, mesmo os piores, né, que estavam lá dentro, pudessem ter uma oportunidade de se regenerar, de se redimir e de voltar a ser vaso de bênção na mão do Espírito Santo, falando a verdade que liberta, né? De verdade. Eu acredito que pelo caráter e o conteúdo da carta, isso aconteceu com muitos, não apenas com alguns. Ele teve um sucesso de uma reversão naquele pensamento distorcido, em ajustar a visão, o coração daqueles homens que estavam focados muito em poder, né? Em cargo, no brilho, né, de serem aquelas pessoas à frente. E eu acredito que pelo conteúdo da carta o resultado foi sim esse, né?
Tito não foi apenas o cara que conseguiu dar jeito no negócio, mas ele conseguiu dar jeito nas pessoas que estavam lá fazendo o negócio errado. Então, ele levanta, a partir daí, um novo campo, um novo celeiro de obreiros dentro de Creta, para todo o leste do Império Romano. Talvez esse livro, ele é um livro pequeno, mas talvez até por ser pequeno, é um livro que seja bem dividido, não sei. Você conseguiu detectar essa divisão entre os capítulos, alguns assuntos, algumas coisas assim? Sim, fazendo uma avaliação assim mais fria, né? Não pensando na parte inspirativa, mas na parte técnica da construção da carta, o apóstolo Paulo, ele faz uma separação de capítulo a capítulo, meio que temático aqui, como por exemplo, né? Você tem aqui no capítulo 1, primeiramente aquela saudação, e aí ele começa a falar de 2 temas em especial ligados à parte da liderança da igreja. Tá? O primeiro tema é qual deve ser o caráter, o critério de procedimento dos homens e mulheres de Deus que eram espelho da obra, né? Sobre o testemunho de vida, sobre o padrão comportamental geral perante a sociedade, né? Aquela coisa de marido de uma mulher só, não ser dado ao vinho, né? Não ser contencioso, aquela pessoa que fica brigando com os outros, tipo, postando ataques no Facebook, criticando governos e tal, aquela coisa. Nesse primeiro capítulo, e também a firmeza que Tito tinha que ter com falsos mestres e falsas doutrinas. Também outra coisa ligada a procedimento de quem tem influência de liderança, né? Então, esse capítulo número 1 aqui está muito focado no perfil do líder. Em tratar com a liderança da igreja. Exatamente. Eu acho que até por isso que ele começa com aquela história, assim, eu sou servo, eu não sei, não lembro agora, se é servo de Deus e apóstolo de Cristo, ou o inverso disso, mas que ele coloca essas duas ênfases. Nos outros livros, às vezes ele fala, eu sou só servo, em Gálatas ele fala, Paulo, apóstolo, e começa com essa força, e aí ele coloca os dois. Para alguns eu sou servo, para outros eu sou apóstolo. Aqui em Tito ele fez isso, né? Exatamente. Ele colocou, eu sou servo, e eu sou apóstolo. Talvez o servo serviria para os membros e tal, mas para esses aqui tem que ser apóstolo, né? É o que estava acontecendo lá, lembra? A gente comentou agora há pouco, né? Que a gente tinha o grupo de liderança envaidecido e ensandecido. E um grupo de ovelhas fiéis, mas sendo guiadas quando um cego guia um cego, dois caras no barranco, né? Elas eram com a cabecinha muito confusa, porém um coração muito genuíno, muito puro, muito fiel. Talvez essa colocação tua é maravilhosa, né? O porquê daquela saudação, eu sou apóstolo. No capítulo 2, ele já começa a falar com a congregação. Bem? Ele começa a falar com a congregação, aquela coisa das mulheres mais idosas, serem submissas ao marido, né? Submissão no sentido de estar debaixo da missão, não é? Não quer dizer capacho, né? Não quer dizer cala a boca, isso, eu que falo, nada disso, né? Pelo contrário, a Bíblia deixa bem claro em outro momento, a mulher sábia edifica a casa, né? O esteio do lar, né? Aquela coluna forte. É uma questão muito mais de organização, né, bispo? Essa história, sempre as pessoas parecem que não entendem isso, que é muito mais uma questão de organização, né? Não tem nada a ver com você depreciar o outro, né? Então, ele começa a falar sobre a sã doutrina, né, Bispo Nildo? O mesmo assunto ele tratou com Timóteo, lembra? Ele usa o termo sã doutrina também com Timóteo. Quer dizer, é o ensino bíblico de fundamento mesmo, não é devaneio, não é... Ele usa a expressão fábulas frívolas, né? Frívola quer dizer... fria, que não aquece a alma, que não edifica, né? Fábula quer dizer uma história fantasiosa. Então ele fala aqui sobre a questão das mulheres mais idosas, fala sobre os homens mais idosos, a questão de serem pessoas de caráter ilibado, respeitáveis, que serviriam de modelo para os mais jovens. Pela maneira como Paulo fala aqui e orienta Tito sobre o trato com esse povo, a gente fica assim, eu fiquei bem
como pastor de igreja, né, como bispo também de região, falei, meu Deus do céu, era pedreira mesmo, né, porque a coisa estava dominada. Havia muito problema com alcoolismo, havia muito problema com mentira, mexerico. E é engraçado, o alcoolismo também, sem querer agora discriminar nada, mas estranhamente, né, o alcoolismo da parte das mulheres, inclusive, né, Bispo? Que coisa estranha, né? As idosas, inclusive. Que coisa. E perversão na área sexual, entre outras coisas que, numa leitura, quando a gente vê o conselho e coloca o conselho no espelho, a gente vê o negativo, né? Ninguém dá conselho sobre algo que não seja necessário ser revisto. Então, era o que estava acontecendo na igreja ali. E no capítulo 3, já entrando aqui no capítulo 3, inclusive, perdão, voltando no 2, ele faz aquela pausa para falar sobre o poder da graça, né? Por quê? Porque se a coisa estava tão arrebentada assim, de repente você chegar mostrando que tudo isso está errado, podia causar um efeito de dispersão. Quer dizer, não tem jeito para mim, né? Não tem jeito para mim. A preocupação não era nem tanto os líderes estavam tendo uma chance de rever os seus conselhos. A congregação, não. Olha o foco, bom pastor Jesus, na ovelha, no rebanho, a igreja, o povo, né? E de repente que Paulo transmite isso, e vem aquele conselho dos versículos 11 até o versículo 15 ali sobre a graça, o poder da graça como fator de novo começo, regenerador do ser humano. O foco não em cima do peso do pecado, mas em cima da maravilhosa graça, o tamanho da graça. E nessa transição, quando ele fala da graça, ele abre o capítulo 3, para nós, né, capítulo 3, depois de tudo organizado, mas ele abre o terceiro assunto, que acabou aqui, a parte do cânon ficando organizada como capítulo 3, falando sobre a importância da obediência às autoridades constituídas. Eu acredito que esses crentes aqui eram meio militantes, assim, meio maluco, né, que queriam tomar o poder, porque... Era doido. Não, eu sou de Cristo, homem nenhum manda em mim, né? Claro que a gente não tem que baixar a cabeça para pessoas tiranas, né? Pessoas corruptas, mas a obediência à autoridade é um princípio bíblico. Paulo fez isso na carta aos Romanos, né, no capítulo 13. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui interessante. Eu estava comentando com o Bispo Júnior Terra sobre isso, a questão essa história do eu sou de Cristo, né? Porque tinha o grupo lá em Corinto que dizia eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, né? Mas tinha o grupo que dizia eu sou de Cristo. Esse é o mais perigoso, né, Bispo? Porque ele não aceita ninguém acima de mim, nenhuma autoridade, nem eclesiástica, nem natural. Eu gostaria muito de herdar esses discípulos de Apolo, de Cefas e de Paulo. É melhor. Eu não queria, não. Esses eram complicados, não tinha mão na cabeça dele. Mas interessante, então, aí no 3, ele sai do contexto ali da igreja e ele vai para a sociedade, é isso? Muito. Ele vai para a questão da ordem social, falando da importância do testemunho do crente no tocante ao seu comportamento perante as regras naturais da sociedade, né? Porque todo governo estabelece a sua Constituição e toda Constituição abarca um panteão de normas que regem, né, a ordem daquela sociedade. E a impressão que me dá é que essa liderança de Creta acabava promovendo alguns motins contra as autoridades, né? A maneira que se portavam causava desgastes irreversíveis que poderia resultar em perseguição à igreja e até fechamento da obra. Então, eu acredito que esse conselho veio nesse sentido também. E aqui ele volta a falar sobre a salvação pela graça, para poder fazer um fechamento, trazendo as recomendações aqui mais particulares e as saudações finais, né? Onde ele fala aqui, por exemplo, ele fala sobre a importância de estar mandando um discípulo chamado Zenas, intérprete da lei, e até mesmo aquele Apolo. O cara era grego também, Apolo, não é isso? Grego também, para dar um suporte ali naquela situação,
E nisso você vê o zelo apostólico com a regional ali, né? Não apenas, eu não vou só colocar aquele cara porque ele é bom, mas ele precisa do seu lado ter uma estrutura para poder dar conta, né? De todo. Imagine como é que nós vamos crescer a Sara Nossa Terra, uma igreja genuinamente, por exemplo, brasileira, aí nos Estados Unidos, sem um suporte de homens chaves, né? Aí em Boston, em Atlanta e por aí vai, onde a coisa está esparramando, precisa ter uma estrutura, né? E essa estrutura aqui Paulo tomou o cuidado de dar, e a carta relata aqui no seu final. Esse papo tá muito bom, mas eu preciso gastar um pouquinho ainda desse tempo aqui. Vamos gastar só um pouquinho, Tá. Porque eu quero lembrar de uma coisa importante. Para quem não conhece, o Bispo Paulo Renato também é músico e é levita. E muito interessante, quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, e eu estava num evento e eu era músico já, estava vindo de outra igreja e tal, e amava música e tudo mais, era levita. E aí, de repente, quando você chega na igreja e você é um estranho, as pessoas não te conhecem ainda, geralmente as pessoas não te dão muito papo. E eu lembro muito, até hoje. Lá em Maracaju estava acontecendo um congresso, uma coisa assim, e eu estava lá, e eu dou de cara com o Paulo Renato. Na época, acho que era o Renato, nem pastor não era, eu acho que era levita, era isso. E aí eu vi aquele cara tocando uma destreza, eu tocava bateria, tocava teclado, eu falei, meu Deus. E aí interessante que aí eu me aproximei um pouquinho, eu não conseguia falar com muitos músicos, me aproximei um pouquinho e falei alguma coisa ali. Para minha surpresa, ele virou e começou a conversar, e a gente conversou. Quer dizer, muito feliz, porque um cara que eu estava admirando ali, um big músico, levita e tal, mas um cara que me deu total atenção. Então, eu queria trazer para você esse relato. Talvez você nem saiba disso, porque eu estou falando aqui, talvez você nem saiba, mas eu fiquei muito feliz, porque aquele cara que eu não conhecia, que era um músico, né, de extrema qualidade, um levita que estava ali, que era do Paraná e eu do Mato Grosso do Sul, e de repente começa a conversar comigo, a gente se torna amigo, e foi muito bom. Então, eu quero dizer para você que lá naquela época já você era muito usado, além de ser um levita, um músico, mas como um servo de Deus, porque você me abençoou muito naquela época, viu? Oh, rapaz, amém, que honra ouvir isso. Na verdade, eu acho que rolou uma identificação, então, porque a mesma coisa que você estava sentindo, eu estava também. A gente fica se sentindo pequeno perto desses grandes que a gente admira, né? A gente não é conhecido e, assim, o pessoal é referência em tudo para nós, né? Tecnicamente, espiritualmente, a gente fica naquelas, não sou digno sequer de levar suas alparcas, né? Então, deixa eu achar um amigo aqui que eu me identifico com ele, que também está carregando a sandália de alguém, então vamos aproximar, um ajuda o outro. Que também está carregando as caixas, né? Foi. Os holds, né? Os mas holds. Amém. Que bênção. Naquela época, viu? Uma coisinha. Naquela época eu era levita, porque era magrinho, então eu levitava. Hoje eu tô mais gordinho, não levito mais. Meu querido, que prazer enorme. Nossa, que tempo preciosíssimo. Porque, olha, foi tão enriquecedor. Um livro que, de fato, é tão pequeno, mas tem muito conteúdo, precisava de alguém que falasse com muita destreza. Eu me sinto privilegiado em ter te convidado, porque você o fez com muita maestria. Eu te agradeço, e eu sei que você tem sido isso mesmo, como bispo, como pastor, tanto em Cianorte, hoje em Maringá, né? Uma igreja próspera, uma região próspera. Deus abençoe teu povo, e eu sei que Deus vai abençoar muitas pessoas através dessa nossa entrevista. Só esse momento aqui. Amém. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus, te damos graças por essa oportunidade de estar aqui com o Bispo Nildo, com os irmãos da Sara Nossa Terra em Boston, e todos aqueles que tiverem acesso ao conteúdo desse momento. Peço que a luz do Espírito Santo possa estar nos guiando e possa estar orientando corações através desse ensino que vem da Tua Palavra. Muito obrigado pelo Teu alimento, que é a Tua Palavra. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Uma honra estar aqui. Greetings for all brothers and sisters from Hillar Land, in Boston. Tá certo, é isso mesmo. Bispão, Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.